Boa noite para todos, tudo bem com vocês? Então, nós vamos fazer uma série de leituras da Bíblia para que a palavra de Deus chegue até seu coração e até a sua situação também. Então, hoje meditando, Deus me deu esta palavra, nos deu esta palavra. Então, ela está em Neemias, capítulo 2, versículo 11. E diz assim: Cheguei, pois, a Jerusalém, e depois de estar ali 3 dias, levantei-me de noite, eu e uns poucos varões comigo. E não disse a homem algum o que Deus pusera em meu coração, que fizesse em Jerusalém. Não havia comigo cavalgadura, exceto a única que eu cavalgava. Saí à noite pela porta do vale, para a fonte do dragão, e a porta do monturo, e observei os muros de Jerusalém, que estavam derrubados, e as portas que estavam consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e o tanque do rei, mas não havia lugar por onde passasse a cavalgadura em que ia. Subi à noite pelo ribeiro e observei o muro, e dei a volta e entrei pela porta do vale, e voltei. Até aqui eu gostaria de comentar algo com vocês. Olha como é a vida do homem de Deus. Aqui diz que Neemias, ele se levantou de noite com os poucos que estavam com ele. E Deus já tinha colocado algo na mente de Neemias, para que Neemias fizesse. Mas Neemias não revelou. Ele não revelou o que estava dentro dele para ser feito. Ele não disse. E isso é interessante, Matias. Por quê? Porque muitas vezes nós cometemos o erro de comentar antecipadamente com alguém, um amigo, um parente, aquele que a gente está mais chegado, né? Algo que a gente vai fazer. E de repente aquilo tinha tudo para dar certo. E acaba dando errado. Por isso, boa noite. Por isso é importante, né? Que vocês, nem tudo aquilo que vocês quiserem fazer, você tem um sono, um projeto, nem tudo é para você ficar falando para todo mundo. Tem coisa que você até fala para algum amigo, algum familiar, mas tem coisas precisas que você não pode ficar espalhando, né? Para nem sequer, muitas vezes, nem sequer para seu familiar bem próximo. Porque você não sabe a intenção da outra pessoa. Você não sabe o desejo da outra pessoa, se tem alguma inveja, né? Bueno, aí a Simone vai seguir falando para terminar Então, exatamente. ideia. De repente, a pessoa não está na mesma fé que você. Ela não recebeu a mesma direção, né? E tá tudo certo. E aí você vai e conta. E aquilo que tinha para dar certo acaba dando errado. Mas vamos seguir adiante com o texto. Diz assim, olha: Os oficiais não sabiam aonde fora nem o que eu fizera. Ainda então não havia eu declarado aos judeus e sacerdotes, nem aos nobres e oficiais, nem aos demais que faziam a obra. Disse-lhes, pois: Vós vedes o mal em que estamos, que Jerusalém está deserta e suas portas consumidas pelo fogo. Vinde e edifiquemos o muro de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Então, vê que aqui ele revelou para os oficiais, e aqui ele falou o que era para ser feito. Que ele viu que os muros estavam derrubados. Quer dizer, de repente, Matias, a vida da pessoa está derrubada, ela está caída. Ela levou uma rasteira da vida, sabe? Ela está endividada, ela perdeu o marido, ou ela passou por uma situação na saúde dela, e ela perdeu o chão, né? Por quê? Porque lá atrás, ela não se guardou. Não guardou sua língua, não guardou suas palavras para esse desejo, né? Ou mesmo esse problema também. Porque tem gente que fica falando o problema dela para todo mundo. Fica contando.
vai lá na rua, no ponto de ônibus, seus no objetivos. médico, conta seus objetivos, conta até mesmo suas desgraças, conta. Até mesmo suas desgraças fica contando para todo mundo, né? E esse é o problema de muitas pessoas. A língua. Não fale seus projetos, não fale seus sonhos, não fale sua vida, não fale de seu matrimônio, porque você não sabe quem está escutando você e qual é a intenção desses ouvidos dessa pessoa, mesmo que seja próxima, cercana, familiar, quem seja. Tem coisa que não é para ficar falando para ninguém. Fica entre você e Deus. Fica entre você e suas orações hacia Deus. E tem coisas também que você só vai falar, até mesmo em oração, quando você te por realizar, assim como fez Neemias. Ele foi lá em espírito de oração, sem falar, mas já no seu coração, no seu interior, na sua mente, ele tinha um objetivo. Que era o desejo que exatamente, que Deus desejo que Deus colocou. Deus colocou no coração dele de reedificar os muros, levantar o muro, né? E tirar aquele opróbrio, quer dizer, tirar aquela vergonha de cima da vida deles, né? Que eles estavam envergonhados, né? O povo de Israel estava, Jerusalém estava toda destruída. Aí diz, seguindo, então eu lhes declarei com a mão de meu Deus, como a mão de meu Deus fora boa sobre mim, e também as palavras que o rei me dissera, e disseram, levantemo-nos e edifiquemos, assim fortaleceram suas mãos para o bem. Porém, quando souberam Sambalate e o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram, dizendo, que é isso que fazeis? Rebelai-vos contra o rei? Respondendo-lhes, disse, o Deus dos céus, ele nos prosperará. E nós, seus servos, levantarmos-emos e edificaremos para vós, porque vós não tendes parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Quer dizer, Neemias chamou aqueles oficiais, aqueles homens que estavam caídos, que estavam com a sua moral baixa, que estavam reclamando, murmurando, contando suas misérias para todo mundo. Então Neemias disse, vamos edificar o muro, quer dizer, vamos nos levantar dessa miséria, vamos nos levantar dessa vergonha que nós nos colocamos, que nós estamos, e vamos edificar o muro. O que é o edificar o muro? É você levantar a sua vida diante de Deus, é você santificar a sua vida diante de Deus, é você se pôr de pé diante do Altíssimo, e você olhar para frente, como Deus quer que nós sejamos. Deus quer que nós sejamos fortes, que nós olhemos para frente, que nós não fiquemos parados olhando para o passado. O que passou, passou. Se erramos, se falamos demais, passou, é passado. Importa agora que nós nos humilhemos baixo a poderosa mão de Deus, para que Ele venha nos exaltar, para que você, eu e todos nós saiamos dessa situação como estava Jerusalém, com seus muros derrubados, com sua moral baixa, com sua autoestima lá no chão, e saiamos dessa situação de vergonha, e que Deus nos dê dupla honra, porque a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira, porque a segunda casa é o reino da glória, é a glória dos céus, é a nossa vida com Deus na glória. Até mesmo você vê, né, aqui, né, que mesmo ele não havendo revelado seu desejo, aquilo que Deus colocou, mesmo assim, quando se enteraram, né, pessoas que nem eram daí, não eram judeus, não eram de Jerusalém, eram estrangeiros. Que fizeram eles? Se burlaram, despreciaram eles. E eles até colocaram uma frase aqui, né, que se estavam rebelando contra o rei. Mas eles não estavam rebelando contra o rei. Era outra intenção. Mas, que respondeu Neemias? Que o Deus do céu daria o êxito. Que Deus do céu daria a vitória. Que Deus, Ele seria quem ajudaria o povo para reedificar as muralhas, o muro, as muralhas. Deus quer levantar sua vida. Mesmo que os profetas da desgraça, né, que sempre tem gente que fala, você não vai conseguir, tem crises,
essa doença é incurável, não vai dar certo. seu marido não vai voltar mais, sua esposa não vai voltar mais, seu filho nunca mais vai sair das drogas, dos vícios, sua filha não vai voltar. É impossível para você, você não tem estudo, você não tem uma profissão, você não tem um título. Mesmo assim, Deus, o Deus do céu, vai dar a vitória para você, mesmo em contra de tudo e de todos. Então, receba essa palavra, receba essa orientação, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome do Senhor Jesus. Amém.